Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar sobre o continente africano. E eu gosto de falar do continente africano porque existe muita falta de informação sobre o continente africano. E eu tento um pouco quebrar essa falta de informação, né? Tentar passar um pouquinho do que é essa diversidade enorme que o continente africano tem. Então vamos lá? Bom, a primeira parte que a gente precisa dizer é que a África é um continente, né? Já vi alunos falando, nossa, professora, fulano foi pra África, é um país, né? Não, não é um país, é um continente. E hoje tem vários países dentro do continente africano, certo? Com muitos tipos diferentes de biomas, paisagens diferentes, né? Então, os cenários da África são muito diversos. Quando a gente pensa na África, normalmente, pensamos naquela ideia que alguns programas de TV mostraram pra gente, né? Aquela ideia que só tem na África savana, deserto, animais como elefantes e onças, sei lá, guepardo, onça não, né? Acho que é leão. Leão, guepardo e só. Essa é a África que a gente tem na cabeça, né? A imagem de um local árido, seco e só. Mas não é isso, né? Isso é uma parte da África. A África tem savanas, a África tem floresta tropical. Vocês já pensaram que tem floresta na África? Vocês tinham ideia disso? A África tem o maior deserto do mundo, o deserto do Saara, né? Com seus oásis, toda a sua especificidade. A África tem regiões temperadas, de clima temperado. E, claro, tem as savanas mesmo, tem lá as girafinhas, os elefantes. A África tem muitos países até desenvolvidos, né? Que a gente pensa que na África só tem países subdesenvolvidos e pobreza e miséria. Isso também é um pensamento etnocêntrico, um pensamento que a gente criou a partir do ponto de vista do europeu, porque é assim que ele via a África, né? Mas não é bem assim. A África do Sul, por exemplo, é um país bem rico. As partes nortes da África tiveram muito contato com os europeus, né, com os italianos, com os gregos, então existe uma troca cultural muito grande, econômica e etc. Então a parte norte do continente africano também é um local bem rico, né? O Egito, que a gente vai estudar mais pra frente, que é um local incrível, que é suntuoso, que virou local, claro, hoje de visita de turistas, mas que foi um grande império e não existiu apenas o Egito no passado da África, né? Então, a África foi um local de grupos étnicos diversos, uma diversidade de culturas muito grande. A África é um local de diversidade de povos muito grande e também de impérios. A gente teve alguns impérios na África e a gente vai estudar um pouquinho deles hoje, né? Olha a diferença de paisagens todas concentradas no continente africano. O continente africano é enorme também, né? Se a gente for parar pra pensar. Então, óbvio que vão ter cenários assim tão diferentes, tão diversos. Outra questão é pensar nos povos africanos. A gente pensa também um conceito etnocêntrico que se criou, né? Dos povos africanos, é que são todos subdesenvolvidos, tecnologicamente inferiores aos europeus, os ocidentais, e isso é um pensamento errado, completamente errado, né? Os povos africanos são muitos, então são etnicamente diferentes, são culturalmente diferentes, né? E também com tecnologias diferentes. Então tem povos em estruturas igualitárias, né? O que a gente pode chamar de tribo, é que normalmente esse nome tribo foi utilizado como uma forma de oprimir, né? Foi um nome pejorativo, mas sim, tem povos africanos tribais e temos povos africanos tão ocidentais quanto os europeus, quanto os americanos e etc, certo? Então são muitas características. Hoje a gente vai conhecer um mito, a mitologia dos Nagôs, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os orixás. Também é um tema muito importante porque existe muito preconceito em torno das religiões africanas, né, de matriz africana, como é o candomblé, por exemplo, né?
Então, tem muito preconceito ainda hoje, pessoas que não conhecem, que falam que o candomblé propaga magia negra, que o candomblé é uma religião errada. Bom, lembra que a gente estudou sobre o etnocentrismo, né? Então, todas as religiões têm direitos de existir, cada um tem a sua e a gente tem que respeitar todas. Então, nas aulas de história, nós vamos estudar o catolicismo, a formação do catolicismo, dos protestantes, a gente vai estudar o budismo, vocês viram as religiões, as mitologias indígenas, a gente vai ver as mitologias africanas também. A gente já tinha visto, aliás, uma, né, dos Bambara africana, e agora a gente vai ver dos orixás Nagô, tudo bem? Que é da cultura da etnia Iorubá. Como na África tem muitos povos diferentes, muitas etnias, vocês lembram o que é etnia, né? São grupos que podem ser até diferentes grupos, só que eles têm alguma coisa em comum culturalmente. Então, línguas, tradições, religião e etc. Então, a gente tem muitos grupos étnicos diferentes. Na África, a gente vai estudar um deles, que são os Iorubás. Eles se organizaram na região no sudoeste da Nigéria, tá, e do Benin, e surgiram há mais ou menos 700 anos antes de Cristo e 600 anos antes de Cristo. A partir do século XVI, muitos iorubás vieram para o Brasil como escravizados, né? Muitos desses povos iorubás vieram para cá, foram trazidos para o Brasil com muita violência, né? E aqui, meio que a sua cultura vai permanecer e vai se misturar com a cultura dos indígenas brasileiros, dos portugueses e etc. Né? Então, a gente vai ler o mito dos orixás, as divindades nagôs. Eu vou ler uma partinha para vocês, tá? Eu vou ler o mito para vocês. Olha lá, os nagôs creem que foi Olorum, o Senhor do Céu, quem criou os orixás. Os orixás são os deuses, né? Entregando a eles a missão de criar este mundo em que vivemos e tomar conta de tudo que nele acontece. Xangô é um dos orixás, é o deus que rege o trovão. Um dia ele foi um grande e justo rei aqui na terra. E depois que foi transformado em orixá, o Orum, o céu dos orixás, ficou sendo responsável por todas as coisas que envolvem questões de governo e justiça. Mas são muitos os orixás, pois complexa é a natureza e complexa é a vida dos seres humanos. Cada aspecto de um e de outro tem o seu orixá, a divindade encarregada de zelar por aquela parte da vida. O mar tem Iemanjá, que cuida também da maternidade. A metalurgia e as estradas pertencem a Ogum. Oxóssi é o senhor da caça, o que combate a fome. Ossain controla as folhas e o preparo dos remédios. Iansã é a senhora dos raios, dona das tempestades. Oxum é a deusa das águas doces, da riqueza e do amor. Omulu é o orixá que comanda a peste e a cura das doenças, enquanto Oxumaré, ou Oxumaré, governa a chuva, e assim por diante. É assim que a religião dos negros e iorubás explica o mundo. Então, para eles têm um deus, o Senhor maior, o Senhor dos céus, que é o Olorum, tá? Ele que vai criar todos os orixás, que são essas divindades, esses deuses, e cada deus tem uma característica, cuida de uma parte da vida humana e das coisas que os seres humanos fazem, né? E da natureza. É bem interessante a gente pensar, porque todos os povos do passado criaram mitologias parecidas, né? A gente vai estudar os gregos, por exemplo, e os romanos também. Vários deuses, um deus para cada coisa, um deus para cada característica. Ou seja, os povos iorubás, os romanos, os gregos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses e em divindades. No Brasil, Candomblé utiliza a matriz dessa religiosidade dos nagôs, né, do povo iorubá. Como vieram muitos iorubás para o Brasil como escravizados, essa religião permaneceu aqui e se misturou, aliás, até a nossa cultura e formou a nossa cultura, na verdade, e é muito presente hoje em dia, né, no Brasil inteiro, principalmente na Bahia, que foi o local onde mais recebeu
esses povos iorubás, né? É bem interessante a história deles, porque no Brasil, durante muito tempo, houve tanto preconceito e violência contra a religião dos povos iorubás que passou a ser comum, né, as pessoas aceitarem o preconceito. E eu sei que hoje a gente tá quebrando isso, hoje não tem mais tanto, mas, quer dizer, tem, mas a gente tá quebrando isso todos os dias aos poucos, né? O que é interessante pensar também é que tem muita gente que fala sem saber, chamando as pessoas das religiões do candomblé de macumbeiros, né? Macumba é um instrumento musical do candomblé, que é utilizado, né, dentro do candomblé e que é tocado. Então, quem é dessa religião se chama de macumbeiro, pois toca a macumba, que é esse instrumento musical. Mas esse nome macumba foi estigmatizado durante muito tempo. Então, durante séculos e até hoje ainda tem pessoas que utilizam o nome macumba para subjugar, para ser etnocêntrico, preconceituoso com as religiões de matriz africana. Por que eu tô dizendo isso para vocês? Porque isso precisa mudar, né? E os meus alunos sabem o que é a macumba nesse ponto de vista, né? Sabem falar, explicar, olha, é um instrumento musical, é uma cultura que veio da África, é uma cultura iorubá, é isso que eu busco e é isso que eu espero de vocês, né? Que esses preconceitos, esses pensamentos etnocêntricos sejam dissipados ao longo do tempo. Outro povo africano que existe até hoje são os berberes. Os berberes eram nômades do deserto, então eles viviam atravessando o deserto do Saara com grandes caravanas enormes, com vários camelos. Vocês provavelmente já viram alguma foto, alguma coisa que representa eles, né? Então eles vivem no deserto do Saara, são nômades, vivem viajando com caravanas grandes e moram em barracas mesmo improvisadas no deserto. Se locomoviam com camelos. Hoje em dia eles já são modernos, né? Tem alguns berberes que usam até caminhonete para atravessar o deserto. Eles viviam basicamente da troca, né? Da troca de produtos, sal, escravizados, ouro, tecidos, todo tipo de produto que eles comercializavam do norte a sul, do norte ao sul do Saara e de leste a oeste do Saara também. Então eles ficavam viajando. Uma coisa muito importante é que os berberes, eles fizeram um intercâmbio cultural. Alguns povos no continente africano não teriam contato uns com os outros se não fossem pelos berberes. Os berberes trocavam esses produtos ao longo do deserto. Eles iam para o norte, conheciam um povo, fazia comércio ali, levava esses produtos para o sul do Saara, vendia os produtos ali e fazia esse intercâmbio cultural e comercial. Os berberes foram bem importantes e eles ainda existem. Fora que eles viviam nesse deserto gigantesco, né? O maior deserto do Saara, do mundo, é o Saara. E esse deserto é importante a gente pensar assim, que a gente imagina o deserto só muito quente, muito quente, muito quente e árido, mas não é bem assim. O deserto do Saara, ele tem 9 milhões de quilômetros quadrados, é maior do que o território brasileiro, só o deserto é maior que o Brasil. Ele de dia é muito quente, muito quente, chega a dar 40 e poucos graus. E à noite é muito frio. A pessoa que vive lá tem que tomar muito cuidado para não morrer de frio à noite. Outra questão importante é que o deserto do Saara, no passado da Terra, já foi um oceano ali. Quando tem tempestades de areia, a areia viaja ao Atlântico, atravessa o Atlântico inteiro, chega até a Amazônia e a areia meio que fertiliza o solo da Amazônia, mantém a Amazônia. Nosso planeta, ele é tão peculiar, é tão difícil, é tão, na verdade, complexo de existir, que precisa dessa relação muito complexa entre o deserto do Saara para formar a Amazônia, para a gente ter a água que a gente tem e ter o pulmão do mundo, como é o caso da nossa floresta. Olha isso.
Outra questão é que em algumas partes do deserto do Saara tem os oásis, né, que são os locais que a água que existe, né, embaixo da terra, dos lençóis freáticos, aparece. Então, esses oásis garantem a sobrevivência dos animais que tem ali e dos seres humanos que vivem também no deserto. Então, outra questão interessante é que ali no finzinho do deserto do Saara, no norte do continente africano, tinha um rio também, um rio que atravessa, que é o Nilo. O rio Nilo atravessa o deserto do Saara. Por isso que os egípcios se tornaram uma grande civilização, por conta do rio. Senão só teria deserto, seria muito mais difícil de ter uma civilização grande. Eles iam ter que se formar em pequenas civilizações perto dos oásis. Além disso, é importante salientar também que um dos principais produtos de troca dos berberes era o sal, né? O sal vai ser um produto muito importante para as civilizações da África e do mundo inteiro, na verdade, porque o sal ele era utilizado para ressecar a carne, né? E para manter a carne sem estragar, como também vocês viram que os incas faziam, né? Então os povos africanos também faziam. O sal ficou tão importante, era um artigo que gerava muito interesse, muitos pedidos, e os berberes trocavam, por exemplo, o sal e o cobre por ouro e noz de cola. E é interessante a gente pensar também que o salário, a palavra salário, você pagar alguém por um trabalho, vem do sal, da importância do sal. Então, antes, no período que a gente está estudando agora, né, o período antes de Cristo, nos séculos antes de Cristo, o sal era tão importante que ele era uma forma de pagamento. Por isso que nós recebemos hoje salário. Bom, além dos berberes, nós temos também o povo de Gana. Eles faziam parte ali da região onde vai ser o Império do Mali, na Mauritânia e no Senegal. Eles viviam em aldeias, né? E eles pertencem à etnia Soninké. Eles se reconhecem como Soninké, né? Eles eram organizados em aldeias e grupos, foram ao longo do tempo unindo essas aldeias, formando um grande grupo que vai virar o reino, né? O reino de Gana. Eles tinham um líder, que era o Kayamaga, o líder de Gana, e o principal artigo econômico da região era o ouro, muito ouro na região de Gana. O ouro era o principal produto para exportação, era o principal produto de troca que eles tinham. Tanto que a gente pode ver até na página 173, essa imagem aqui, ó, que tá o Kayamaga lá no centro, as pessoas aqui, ó, pagando os impostos para ele. E se vocês olharem direitinho, que na imagem não vai dar pra ver, mas vocês estão com a apostila, ele tá cheio de ouro, colar de ouro, bracelete de ouro, até os cachorros dele que estão aqui nos cantinhos, ó, tem coleiras de ouro, para vocês terem uma noção como o ouro era importante para essa civilização. Eles tiveram bastante contato com os berberes, né, porque eles vendiam e trocavam produtos com os berberes, eles trocavam ouro pelo sal, como eu tinha comentado, também por escravizados. Lembrando que a escravidão nessa época não era uma escravidão por cor da pele, era uma escravidão por dívida ou por guerra. Perdeu uma guerra, virava escravo, tá endividado, virava escravo para pagar essa dívida, né? Eles viviam ali na região, ó, se vocês pararem para pensar bem aqui, os berberes estavam toda essa região do Saara, então eles tinham contato com outros povos por intermédio dos berberes, tudo bem? O Kayamaga mandava em tudo, ele era o líder de todos, né? Na verdade, ele que unia essas vilas. As vilas viviam meio que de formas independentes e o Kayamaga uniu e centralizou essas vilas num reino concentrado no seu poder. Então, o reino se formou a partir do poder do Kayamaga, com essas vilas, né? Eles tinham entrepostos comerciais, que é isso? Tinham pontos de parada comerciais, que os berberes, aliás, paravam ali, faziam as trocas.
O líder pode ser chamado de Caiamaga ou Gana. É que eu prefiro Caiamaga, eu falo Caiamaga. Mas ele podia ser chamado de Gana também. A sociedade era dividida em classes sociais. Eles tinham os nobres, que eram os descendentes dos primeiros povos, né, das primeiras vilas, Soninké. Tinha os indivíduos livres, que tinham campos, né, terrinhas para plantar e etc. Tinha os servos que trabalhavam nessas terras, mas não tinham terras. E tinha os escravizados, que eram escravizados por dívida e por guerra, como eu expliquei para vocês. Eles pagavam, todos pagavam impostos para o Caiamaga. Os impostos eram cobrados com alimentos, ouro, com o que a pessoa tivesse. Também com alguns tipos de moedas que eles usavam, né? Que não era moeda de ouro, não, era sementes. Alguns cereais eram utilizados como moedas de troca também para pagar os impostos. Os Caiamagas, que ao longo da história do povo de Gana tiveram vários, eles moravam em castelos, né? Castelos não, palácios. Eles moravam em grandes palácios, eles faziam palácios feitos de pedra mesmo, grandiosos, viviam cercadas por muralhas, né? Por medo de invasões, aliás. E normalmente ele tinha que ficar com seguranças, né? Com soldados que eram os soldados do Caiamaga para proteção dele, mas também tinha a formação do exército ali, um grupo de pessoas para proteger o reino. Além dos povos de Gana, a gente tinha também o povo do Congo, reino do Congo, tá? Foi um reino muito grande, tá concentrado aqui, ó, nessa região da África, tá vendo? Não tá nem no extremo sul, mas também não tá no norte, tá bem aqui nessa região. Aliás, eles estavam perto de Gana. O Reino do Congo é bem específico, bem interessante, tá? Eles, aliás, vão ter contato com os portugueses, como eu tinha dito antes. Então, o Reino do Congo vai ter uma relação especial com os portugueses e com o Brasil uma relação mais próxima, né? Infelizmente, tristemente, por conta da escravidão, mas sim. Eles tinham como liderança religiosa o Manicongo, era religiosa e política, ou seja, tinha um governo teocrático. Prestem atenção nessa palavra. Um governo teocrático. Teocrático quer dizer que o líder político também era um líder religioso, certo? Então, o Manicongo, o rei do Congo, ele era o líder político que governava, liderava, tinha um exército, etc. Mas também era um líder religioso, ele governava por meio do poder religioso, dizendo que ele era enviado dos deuses. Aliás, lembrando, todos esses povos que nós estamos estudando, eles eram politeístas, tá? Acreditavam em vários deuses, pelo menos no início. Depois, o rei do Congo, já no século XVI, ele vai se tornar cristão, ele vai ser convertido, um dos reis, né, um dos manicongos, que, né, ao longo da história do Reino do Congo tiveram vários manicongos. Então, teve um manicongo que vai se converter ao cristianismo para ter uma relação comercial com Portugal, e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, tá? Eles são parte, o Reino do Congo fazem parte daquela cultura que eu falei para vocês dos Bantus, da etnia Bantu, que vivia na África Central, né? Eles tinham uma estrutura de fidelidade ao rei muito grande, então o rei era uma figura, como eu falei, divina, né? E eles acreditavam que o Manicongo, que às vezes eu chamo ele carinhosamente de Mano Congo, mas era Manicongo, o Manicongo, ele tinha um poder muito grande sobre as pessoas, então elas acreditavam que ele era um líder bondoso, que ele era um líder imparcial e justo e que tinha poderes sagrados, por isso que eles obedeciam o Manicongo. O Manicongo tinha que recolher tributos, esses tributos eram feitos, né, o pagamento dos impostos, com moedas que podiam ser conchas, alimentos como cereal, sorgo, ou produtos feitos artesanais, etc, né? Com ouro também, mas não era ouro, nessa região do Congo não tinha. Então, as pessoas pagavam os impostos com o que tinham. O rei, aliás, o Manicongo, ele guardava uma parte desses impostos com um período de dificuldade, ele poder
ajudar a população, ajudar os seus súditos, né? Outra questão interessante é que o Manicongo, no Reino do Congo, não tinha autoridade total. Ele governava, ele era o líder supremo, tinha o poder religioso, o poder político, mas ele dividia o poder com um conselho, tá? Então ele não podia fazer o que ele quisesse no Reino do Congo, não. Tinha o conselho que ia ali ajudando o rei a governar, tá? Que eram, como eles eram organizados em várias vilas no Reino do Congo, cada vila ali tinha um líder. E esses líderes locais dessas províncias, eles participavam da administração do reino, né? Eles organizavam, por exemplo, assuntos como a guerra, se tivesse guerra, o comércio e os tributos, os impostos, eles ajudavam o rei a tomar algumas decisões sobre isso, tá? Mas também, além disso, eles utilizavam o poder do Manicongo para se manterem como lideranças das províncias, basicamente isso. Tinha também os sacerdotes, que eram de extrema importância no Reino do Congo, porque como o Manicongo ele era um líder político e religioso, ele precisava da ajuda dos sacerdotes para confirmar isso sempre, né, que possível. Os povos do Congo, eles também eram divididos em classes sociais, né? Então, no topo estava o Manicongo, a sua corte, aqui ó, na página 175 tá a pirâmide, ó. Manicongo, a sua corte, a guarda permanente, os nobres, os comerciantes e artesãos, agricultores e escravizados. Eles tinham escravizados também daquele mesmo estilo que eu falei para vocês, por guerra ou por dívida, né? Tinha uma série de trabalhos dentro do Reino do Congo, então tinha os ferreiros, tinha os escultores de madeira, tinha os ceramistas, os cesteiros, os tecelões, tinha os comerciantes que vendiam, trocavam, aliás, eles faziam muito comércio com os berberes também. Tinha aquelas transações comerciais básicas de sal, metais. As roupas dos nobres no Reino do Congo eram muito ricas, eram muito bem feitas, porque existia uma diferença social também por meio da vestimenta, assim como a gente viu nos astecas e nos incas, né? O povo banto, o povo do Congo, teve muita influência no Brasil por uma grande parte dos escravizados virem dessa região, né, para o Brasil. Então nós temos palavras no Brasil, a gente tem comidas no Brasil que surgiram com esse povo, né, com o povo banto, com os povos bantos, e vieram para cá e caíram no gosto do brasileiro, então nós temos muita influência dos povos bantos. Como tem aqui na página 175, esse poeminha que eu vou ler para vocês é o poema Quitutes, da Eneida Gaspar, que ela faz uma brincadeira com as palavras, falando de alimentos que são a base da nossa cultura, que fazem parte da nossa cultura, mas que vieram, que são de origem dos povos bantos. Olha que legal. Quitutes. A quitanda tem moganga, coco, quiabo e dendê. Tem fubá, farofa e guando, maxixe, inhame, jiló, manjericão, mocotó. A quituteira foi lá, fez tereco e quibabá, tutu, curau e pirão, sarapatel, pururuca, angu, quibebe, quindim e fez moqueca e munguzá. Tem cachaça na moringa, tem cocada na cabaça, a cambada empanzinada, zonza, bambeia e babau. Depois vocês veem o significado das palavras que vocês não entenderam, que tá bem aqui do ladinho, ó. Mas basicamente são alimentos que têm origem dos povos bantos e que a gente consome aqui no Brasil. E essas palavras também têm origem banto. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam as atividades, façam a tarefa de casa que a gente vai corrigir juntos, tá bom? Fiquem bem, boa semana pra vocês e beijinhos. Usem álcool em gel.